A nossa vida são feitas de escolhas. E nesta noite você pode fazer a sua escolha. Amém? Amém? Pode se assentar. Dá uma olhadinha para a sua direita, para a sua esquerda, aqui para frente. Dá uma olhadinha aqui para frente, como está cheio de gente bonita aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Ó. Não é não? Modestos também, amém? Mas é bom demais poder estar na casa do Senhor, poder estar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor continua fazendo nas nossas vidas, porque o que Deus começa a fazer não tem como parar, irmãos. Você para, né? Porque quando todos nós, na nossa casa, você abre a torneira, não abre? Quando que a água para? Quando você fecha a torneira. Aquela mulher, oh Espírito Santo, aquela mulher que foi procurar o profeta Eliseu, onde o seu marido havia deixado ela numa situação muito difícil, com dívidas, e os devedores vieram buscar os seus filhos em troca da dívida. Ela foi procurar simplesmente aquele que poderia dar a solução. E Eliseu falou simplesmente para ela: o que é que você tem na sua casa? Eu só tenho uma botija de azeite. Não precisa mais que isso, queridos. Jesus, após ministrar vários dias para uma multidão, ele falou para a multidão, falou para os seus discípulos que aquela multidão precisava comer algo. E os seus discípulos falaram: mas como assim? Como nós vamos sustentar toda essa multidão? Mas no meio daquela multidão também tinha um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Amado, amada, o Senhor vai fazer na sua vida com aquilo que você tem na sua casa. Não precisa mais isso, mais do que isso. O que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, Ele vai multiplicar. Porque, queridos, o comando que Eliseu deu para aquela mulher foi simplesmente: olha, se você tem o azeite, né, como Jesus também deu comando, só tem esses 5 pães e 2 peixes, traz para mim. E ele partiu, ele olhou para o céu, abençoou, partiu e começou a passar para os seus discípulos iam passando para a multidão, ia passando para a multidão, daquela mesma forma. O profeta disse à mulher: olha, vai na vizinhança e peça tantas quantas vasilhas você puder. E vai para dentro da sua casa. E aí ela chegou dentro. Imagina, irmãos, é que só tem este azeite. E as vasilhas estão todas aqui. Aí vai derramando, vai derramando, vai derramando. E você olha, mas misericórdia. E vai derramando. Meu Deus! De repente, Joãozinho fala, não sei se é Joãozinho, né? A Bíblia não fala qual é o nome. Mas um dos filhos dela fala: acabou, mãe, acabou a vasilha. E agora? E agora? Bem umas vasilhas. Que o azeite só parou, ele vai continuar a ser derramado neste lugar, amém, irmãos? Ele vai continuar. O azeite não acaba, o azeite não acabou, ele não vai acabar. O azeite está pronto para ser derramado sobre as nossas vidas. Só precisamos buscar. Só precisamos buscar, para que eles possam nos encher, irmãos. O Senhor tem liberado essa palavra para nós há quase 2 meses atrás, desde que nós estamos no monte, dizendo para que nós precisamos trocar os nossos odres. Que se nós não trocássemos os nossos odres, não ia suportar o que o Senhor ia derramar sobre as nossas vidas, amém, irmãos? Você está disposto? Você está disposta? Amém? Amém? Então aperta o cinto aí, porque o voo vai ser turbulento nesta noite, viu, irmãos?
o vento do Espírito Santo vai soprar sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, queridos? Nós precisamos entender de uma vez por todas, nós precisamos deixar de ser crianças. Nós precisamos deixar de ser meninos. Nós precisamos crescer espiritualmente. Eu preciso crescer espiritualmente. Você precisa crescer espiritualmente. Todos nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos deixar de ser meninos. Nós precisamos deixar de ser bebês. Nós precisamos deixar de ser crianças. Sabe por quê, amados? Porque um bebê, uma criança, um menino, qualquer coisinha, qualquer mimi, não me rele, não me toque, qualquer magoei, não sei. Você está me entendendo, irmãos? Nós precisamos crescer espiritualmente, e o Senhor está formando uma geração no fogo do Espírito Santo, para que possam realmente crescermos espiritualmente juntos. Amém? Primeira carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 11 diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha a versão, eu estou com a Bíblia, a versão King James, né, do Spurgeon. Olha, achei interessante que ele fala assim, olha, mesmo versículo, aqui eu li a NVI, tá aí, deixa aí a NVI só para que eles possam comparar. Diz assim, olha, Jesus, 13, eu estou no 11, 13, isso que eu não achei, 13 e 11, diz assim, olha: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Então nós vemos aqui, queridos, um crescimento. Era uma criança, era um menino, e não tem como, se portava como tal era. Mas na medida em que o tempo foi passando, o que ocorreu? Houve um crescimento. E esse crescimento trouxe junto o quê? Maturidade. E a maturidade nos leva a enxergar as coisas, e aí sim, que a palavra diz, você deixa tudo, as coisas de menino para trás. Eu me lembro de quando eu comecei no Evangelho, quantas e quantas coisas eu fiz, irmãos. Quantas e quantas coisas de meninice. Onde hoje, pela maturidade que o Espírito Santo tem dado ao longo desses 30 anos e 5 dias, né? A gente vem buscando discernimento, entendimento, sabedoria na palavra, para que nós possamos deixar de ser menino, deixar de ser criança, deixar de ser bebê, para que nada mais venha a nos afetar, a nos atingir. Você compreende isso, irmãos? Ao nascer de novo, nós somos bebês que vai crescendo, né? E vai falando, vai pensando, como aquilo que você é naquele estágio. E é muito interessante, irmãos, que inicialmente nós vemos que nós temos que crescer espiritualmente, mas que esse crescimento, irmãos, ele acontece no nosso interior, ele acontece de dentro para fora, é invisível para nós, mas ela se torna visível para os que estão ao nosso redor. Ou seja, você não vê, você não sente este crescimento. E aí eu falo do crescimento espiritual, mas o crescimento natural, ele é visível, irmãos. Deixa eu ver um irmão bem pequenininho aí, deixa eu ver, quem é o menorzinho daqui? Mas eu acho que é o Elton. Vem cá, Elton, vem cá, por favor, vem cá. Carlos escapou, viu, Carlos? Seria você a vítima, mas vem cá, Elvis. Então, olha que interessante. Fica aí, fica firme aí, meu irmão. Vem? O crescimento espiritual, ele ocorre aonde? Dentro de você. É de dentro para fora.
Você olha e não vê esse crescimento. Mas a mamãe, a Amália, a esposa, né, a Jaqueline, enfim, todos seus irmãos, todos que estão em sua volta, os meninos aqui do louvor, né, quando você vem no ensaio, né, olha assim, uau, o que está acontecendo com o Elton? Tem alguma coisa que está fluindo de dentro para fora dele. Agora, o crescimento natural é um crescimento visível. Visível. Você consegue medir. Dá para medir aqui? Né? Vocês estão dando risada, né? Ainda bem que... Deixa eu ver. Tem alguém mais alto que ele aqui? Acho que tem, né? Mas deixa ele aqui, né? Passa pouca vergonha, né? Não é? Você bate os olhos no crescimento natural e vê. Ou seja, o crescimento espiritual, ele é no interior. Agora, o crescimento natural, ele é no exterior. E é esse crescimento espiritual que nós precisamos ver nesta noite. Como crescemos, de que forma nós crescemos e por que nós crescemos. Obrigado, meu irmão. Amém? Aleluias. Então, querido, à medida em que o nosso crescimento espiritual aumentar, né? Ou seja, crescer, nós não desejaremos mais, nós não seremos mais atraídos por coisas banais, por coisas supérfluas, por coisas infantis, que acabam nos tirando do quê? Do epicentro da vontade de Deus para as nossas vidas. Tantos manjares que são colocados em torno do nosso caminho acabam nos atraindo mais do que a presença e a vontade de Deus. Por quê? Porque nós não crescemos espiritualmente ainda o necessário. Mas fica tranquilo. Amém? O crescimento vai trazer maturidade junto, indubitavelmente. O que significa essa palavra? Sem dúvida nenhuma, meu irmão. Indubitável significa isso. Sem dúvida nenhuma, cada um de nós vamos ter um crescimento espiritual. Amém, irmãos? Vamos ter esse crescimento. Por quê, querido? Porque vai acontecer natural. Porque eu e você estamos buscando, irmãos. E quando nós buscamos, nós encontramos. A palavra do Senhor diz isso. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes. De que forma? De todo o vosso coração. Quem busca, encontra. Compreende isso, irmãos? Então essa é a minha busca. Essa tem que ser a sua busca. De crescermos cada vez e cada dia mais espiritualmente. Primeira carta a Coríntios, capítulo 2, versículo 6, diz... 1 Coríntios, capítulo 2. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, que estão sendo reduzidas a nada. Versículo 7, ao contrário. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes dos princípios das eras para a nossa glória. Queridos, nós precisamos da sabedoria não terrena, não natural. Nós precisamos da sabedoria e do conhecimento de Deus. Amém, irmãos? A maturidade vem com a sabedoria de Deus. Ficou claro? A maturidade vem com a sabedoria de Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 15 e 16. Filipenses capítulo 3, versículos 15 e 16. Diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, meu irmão, fique tranquilo, fique tranquila.
Todos nós vamos alcançar a maturidade. O que vai depender de eu alcançar essa maturidade mais rápida? A minha busca, as minhas escolhas, as minhas atitudes, o meu tempo de excelência que eu tenho na presença dele. Compreende? Mas a palavra diz que todos nós que alcançamos, nós vamos ver. Você entende isso, irmão? Amém, irmãos? Eu tenho que alcançar a maturidade. Versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, meu irmão, entenda isso. Eu vou falar por mim, amém, queridos? Eu tenho, não tenho nenhum Deus a não ser o nosso Deus, amém? Amém, querido? Né? Mas tem alguns referenciais nos dias de hoje de homens e mulheres de Deus que nós procuramos referências em busca que eles têm em Deus para as nossas vidas. Muito, dá para contar no dedo, irmãos, só dessa mão aqui sobra dedo ainda, amém? É uma realidade, né? Eu não tenho por hábito a sair, quer dizer, como dizer, né? Tudo bem, glória a Deus, aleluia, né? Vamos ficar assim, amém? A gente se tornou um pouco mais seletivo naquilo que nós ouvimos, porque, queridos, dependendo do que você ouve, pode trazer vida para você, mas também pode trazer morte espiritual para você. Compreende? Amém, amado? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre alimento e você vai entender isso, viu? Mas vamos continuar aqui, onde eu estava mesmo? Então somente vivemos isso de acordo com o que já alcançamos. Então, de repente, se você está vendo irmãos aí voando no Espírito, isso que eu estava falando, né? Eu vejo referencial, eu vejo homens de Deus aí voando no Espírito. Gente, ele pega a palavra, pega esse mesmo Filipenses, capítulo 3 aqui, 16, e lê e abre assim, sabe, descortina de uma forma assim que você fala, uau, como é que Deus revelou para ele dessa forma a palavra e eu não consegui enxergar? Por quê? É a medida espiritual que essa pessoa se encontra no momento. E de repente você vê alguém que está literalmente voando no Espírito. Graças a Deus eu estou vendo muitas pessoas aqui na igreja literalmente voando no Espírito, amém, queridos? Numa busca constante, incessante, com uma sede de Deus, amém? Que eu também tenho, né? E nós vamos juntos buscar, né? Mas cada um tem uma medida, cada um vai alcançar, uns mais e outros menos. Por quê? Vou repetir, sempre vai ser de acordo com a sua busca, com o seu apetite, não com a sua disponibilidade. Porque, queridos, a desculpa de que você não tem tempo, você tem as mesmas 24 horas que eu tenho. Todos nós, Deus é justíssimo, irmãos. Deus não fez um dia para cada um. Deus fez o mesmo dia para todos. Começa 0 hora de um dia e termina 0 hora do outro dia. Então são 24 horas distintas para cada um de nós. O que cabe a cada um de nós, óbvio, é nos organizarmos nessas 24 horas e fazermos aquilo que realmente, né, é necessário. Por exemplo, dormir é necessário, amém, irmãos? Dormir é necessário, né? Mas tem um período de dormir. Comer é necessário, amém? Amém? É necessário comer. Trabalhar então é essencial. Então quando você pega essas 24 horas e divide entre dormir, comer e trabalhar, você vai ver quanto tempo sobra para você. Colocamos mais aí nessa juventude agora, glória a Deus, aleluia, né? Que tem seus projetos, tem seus planos, também o estudo, que aí acaba dando uma atropelada maior no tempo. Mas aí, repito, cabe a você se disciplinar no tempo que você tem. Por exemplo, da sua casa ao seu trabalho, você demora quanto tempo para chegar? Eu conheço pessoas, já conversamos sobre isso. Ele aproveita esse tempo para ir dentro do ônibus,
ouvindo a Bíblia ou lendo a Bíblia dentro do trem. Ou seja, organizou o seu tempo naquele tempo que ele tinha para poder fazer algo que vai trazer o quê? O crescimento espiritual na vida dele. Se você não se organizar e perseverar e se dedicar e se disciplinar, irmãos, não vai acontecer. Porque qual é a tendência do nosso corpo natural? Chegar a uma exaustão física, emocional. Você vem numa pegada, hoje uma doença, né, que está em moda, que é o estresse, né? Estou estressado, né? Que acaba levando você a um estresse. Então, querido, nós precisamos ter realmente uma organização efetiva no nosso dia a dia, para que nós possamos aí sim pautar como prioridade o nosso crescimento espiritual. Deixar de ser menino, deixar de pensar nas coisas como menino, deixar de falar nas coisas como menino. Compreende isso, irmãos? Crescer espiritualmente. E eu só vou, alcançar isso aí, sabe com o que, irmãos? Com comunhão, com intimidade, com relacionamento com Deus. Você não tenha dúvida, minha irmã e meu irmão, Deus está sempre disponível para você. Você conhece o número do céu? Já ouviram disso? Já ouviram falar sobre o que tem um número do céu que se você discar, ele vai te atender? Vocês sabem? Vocês não sabem não? Vou ensinar para vocês. Cadê um telefone aí? Não precisa não. Tem um telefone aí, irmão? Daqui eu vou dar uma ligadinha aqui, presta aqui. Isso, irmão, aqui, ó. Isso. Vou ligar aqui, ó. Aqui, ó. 3. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. O que diz? Olha lá. Lê bem alto para nós, irmãos, lê. Não. Assim não, irmão. Vocês não estão ligando direitinho, não. 1, 2, 3. Eu gosto da versão do Thompson, a contemporânea, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então você tem o telefone de lá, meu irmão. Jesus falou, está na Bíblia, amém? Lá em Mateus, Marcos, você procurar, você vai achar Mateus, Marcos, Lucas e João, está lá, né? Diz assim, o que você liga, aonde? É aqui, irmão. Onde que está ligado? E quando eu desligo lá no céu, desliga onde? Ei, 333. Nesse seu dia a dia. Mas vamos continuar aqui. O que nos faz crescer espiritualmente? Para você saber o que te faz crescer espiritualmente, você precisa entender primeiro o que vai impedir nós de crescermos espiritualmente. Sabe o que é que vai impedir de nós não crescermos espiritualmente? É nós não nos alimentarmos. Pega um bebê quando nasce e não dá nada para ele comer. O que vai acontecer? É natural. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é um bebê espiritual. Se ela não se alimenta, o que vai acontecer com essa pessoa? Infelizmente está acontecendo com muitos velhos. Eu digo velho não de idade natural, mas de idade espiritual. Que nem eu falei para vocês, dia 26 de julho agora, eu fiz 30 anos. Passo mais 5 dias hoje. Entrei em contagem regressiva para 31 anos. Estou em busca do 31, 32, 33. Na presença do Senhor. Vocês entendem isso, irmãos? Mas eu preciso deixar de ser menino. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso deixar de criancice. Eu preciso deixar das coisas infantis. Mas para isso eu preciso entender que o que vai me impedir
é se eu não me alimentar. E onde está o nosso alimento espiritual, irmãos? Romanos capítulo 10, Espírito Santo. Capítulo 10. Obrigado, Espírito Santo. 17. Assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmão, você quer fé, você precisa se alimentar, você vai comer, é a palavra. É a palavra de Deus que nos alimenta. Amém, queridos? Amém, amados? Então isso vai te impedir de você crescer. Hebreus, olha aqui o exemplo, olha aqui, a Bíblia nos dá exemplo. Hebreus capítulo 5, acompanha, irmãos, comigo, ó. Hebreus capítulo 5, versículos 5 do 11 ao 14. Aqui, no subtítulo da Bíblia NVI de estudo, fala sobre advertência contra a apostasia. O que é a apostasia, você sabe? A apostasia é esfriamento espiritual. Então, uma coisa que impede o meu crescimento espiritual é a apostasia, ou seja, o esfriamento. Olha que a carta de Hebreus está falando sobre isso aqui, ó. Hebreus capítulo 11, diz assim, ó. Capítulo 5, versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Você viu que interessante? O autor está dizendo assim, que é difícil de explicar por nossa própria causa, porque nós nos tornamos lentos, preguiçosos para aprender. E compreende, irmão? Quando você não está disposto a aprender, fica difícil, é realmente difícil. É muito difícil quando a pessoa não quer aprender. Olha o 12, vocês vão entender no final. Olha que ele diz assim, ó. E qual é a condição já, né, que era para nós já termos, nós sermos, olha que ele diz assim, embora a esta altura já devessem ser o quê, irmãos? Mestres, ou seja, já estava na hora de você já estar ensinando outras pessoas. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de quê, irmãos? De leite e não de alimento sólido. Então, está dizendo, vocês já eram para ser mestres, professores, era para dar testemunho, era para dar ensinamento a outras pessoas, mas infelizmente é necessário que sejam ensinados novamente. O que significa ser ensinado novamente, irmãos? É que você já aprendeu e por não colocar em prática, você se esqueceu, e por isso você não cresceu espiritualmente. E ele continua, nos mostra aqui 2 tipos de alimento, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, em outras citações bíblicas. 2 tipos de alimento, guardam aí, o leite e o alimento sólido. E ele explica no versículo 13, quem se alimenta de leite, quem se alimenta de leite ainda é o quê? Criança, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu até abri aqui olha lá, o 13 diz assim, a Spurgeon, né, o King James diz assim, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Forte, irmãos. Não cresceu. Tem gente que está há 50 anos na igreja, 10 anos, 5 anos, né? Se tiver 1 mês, 2 meses, 1 ano, é plausível ainda que é um bebê, até os 5 anos, né? É plausível ainda. Mas a partir daí, irmãos, sabe, por que os nossos filhos estão todos aí lá em cima aprendendo? E se você sentar com seus filhos, tem uma oportunidade, óbvio que tem, né, Carlos? E nós já conversamos sobre isso, né? E Patrícia, quando conversa com a Bia, fala algumas coisas, você fala, opa, da onde está vindo isso? Nós tivemos uma experiência dentro da nossa casa, nós falávamos disso, né, do meu filho Jonathan. Não, pastor Jonathan hoje, né?
né, de um período de 16 anos, foi para Deus de uma forma em que muitas vezes a minha esposa me procurava e falava assim: bem, o Jonathan está falando umas coisas que eu não sei de onde está vindo isso. De onde adivinha? Do seu relacionamento, da sua busca, né? Isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Se trancava dentro do nosso quarto lá e ficava ele e mais alguns igual ele, buscando, né, incessantemente. Quantas e quantas vezes nós desci na sala da minha casa, olhava assim, tinha quantos? Né? Tem vezes que eu perdi a conta, né, meu amado? Sabe? Que ficavam buscando a noite inteira. Você está entendendo, irmãos? É isso que o Senhor quer levar você, quer levar nós, para uma busca, para um encontro com Ele, para sermos impactados pela presença dEle, para sermos impactados por aquilo que Ele é. E aquilo que Ele é aquilo que nós vamos ser nele. Compreende isso, irmãos? E é de dentro para fora, é no seu interior. É no seu interior. Então o leite é para a criança sem experiência. Deixa aí que eu vou dar uma viajada lá em primeira carta a Pedro, que depois nós vamos ler o versículo 14 de Hebreus, tá bom? Então, a primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim, como crianças recém-nascidas, desejam um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A versão King James diz assim, olha, novamente, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Compreende, irmãos? A forma de crescer, queridos, é através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é proveniente de onde? Dele. Nós temos que buscar sempre nele. Fora dele nós não encontramos nada, nós só encontramos o nosso eu. E o versículo 14 diz assim, Hebreus 14 agora, pode colocar? Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício de vez em quando, a hora que eu tiver tempo, a hora que der eu faço. Irmãos, é constante. Vocês já viram o efeito sanfona, né? Qual é o efeito sanfona? Você faz um jejum, uma dieta, né? Um regime, veio a palavra, né? Aí tudo style, tudo lindão, tudo bem. Mas liberou geral. Aconteceu comigo, irmãos. Não foi, amor? Fiquei um budinha, né, irmão? Parecia um budinho assim. Você imagina esse tamanho com 90 quilos. Você dá risada, né, irmão? Aí fiz, aí feito sanfona. E é dessa mesma forma, irmãos, é espiritualmente. Você, Deus está fazendo, você vai, e uau, tem hora que você não está se aguentando, não é, irmão? Tem hora que você fala, eu quero ir, não, mas não é a hora ainda, você vai ficar aqui na terra ainda, você precisa fazer muita coisa, mas você quer ir, aí, daqui a pouco, tem como voltar daquele jeito? Você estava antes no fogo, orando em línguas 5 horas por dia, jejuando, lendo a palavra, lendo 10, 15, 20 capítulos por dia da Bíblia, se alimentando, e indo de Gênesis, indo para Apocalipse, e se comendo. Aí daqui a pouco você para. Quando você voltar, meu irmão, você tem que voltar no início de novo. Você vai para uma academia, aí eu vou falar a língua de vocês, muito claro. Todos aqui já passaram por uma academia, amém? Ou estão numa academia. Fica 2 mesinhos sem ir lá. Quando você voltar, procura fazer a mesma carga
que o seu personal trainer passa para você. Vai lá, Isaías, jogar uma bolinha agora, Isaías. Pega o Edivando, não, o pastor Edivando tranquilo, olha lá, olha lá, ó, essa forma esbelta dele aí, né? Né, Paulinha? Olha lá, né? Não é, você fica um tempo sem fazer, vai fazer para você ver, não tem fôlego, irmãos. E a mesma, eu estou tratando esses exemplos naturais para que vocês possam se situar espiritualmente. Então tem que ser, olha lá, ó, os quais pelo exercício constante. Qual é o resultado desse exercício constante? Traz um resultado para nós, olha lá. Tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então nós temos que ser constantes, irmãos. Nós temos que ser todos os dias, hora após hora, sabe? Não pode parar, não pode, sabe, estagnar, não pode se apostatar. O que é apostatar? Esfriar espiritualmente. Você chega em casa à noite tão cansado. Quantas vezes eu chego em casa tão cansado? Eu creio que você também, porque, né, nossa carne, você faz tantas coisas, tantas atividades, né? Você pode se encontrar nesse exato momento agora, muito cansado, sonolento, aflito pelo dia de amanhã, pelo boleto que vai cair. Descanse no Senhor, querido. Se não for ao Senhor. Se não for ao Senhor. Sabe, queridos, guardem bem o que eu vou dizer isso para vocês. Vai ser na medida. Vai ser na medida. Vai ser na medida. Vai ser na medida. Vai ser na medida em que todos nós, indistintamente, buscarmos ao Senhor, nessa constância, nós nos tornaremos aptos. Não estaremos prontos ainda, mas estaremos aptos. Há muitas ciladas, há muitas armadilhas que são colocadas diante de nós, muitas vezes enfeitadas, mas nós não sabemos se isso é bom, isso é mal para a minha vida. Porque, queridos, eu vou passar a enxergar não mais com os meus olhos naturais, mas sim com os meus olhos espirituais. Porque aqueles que são espirituais discernem as coisas de que forma, irmãos? Espiritualmente. Amém, amados? O resultado é certo. Está dizendo ali, ó, põe o acabou, né? 14 aí, acabou. Põe para mim 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3. Vocês viram que eu estou citando muito aqui, ó? Gente, citando muito a 1 Coríntios e 2 Coríntios. É muito interessante, eu estou estudando um pouquinho na igreja de Corinto, né? E é muito interessante como nós se identificamos muito com a igreja de Corinto, viu, gente? Nos dias de hoje, essa geração. Viu? Você pega a igreja de Corinto na época, era uma igreja muito rica, de muitas pessoas de posse, mas com muitos problemas. E Paulo trata de algumas coisas muito duras aqui, irmãos. No momento que o Espírito Santo permitir, eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. Olha que Paulo fala, né? E aí o subtítulo da NVI, né, novamente diz assim: as divisões na igreja, né? Eu escrevi aqui: as divisões na igreja impedem o crescimento espiritual. Olha que Paulo está dizendo assim, olha, ele diz assim, ó, irmãos. Então ele está falando com irmãos, está falando com o mundo?
Eu estou falando aqui, irmãos, eu estou falando com quem? Estou falando com a igreja. Então olha o que ele está dizendo assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Novamente aqui, olha, na versão King James, fala assim, ó: e eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Né? A NVI fala sobre crianças, e aqui na King James leva muito, quando surge a palavra crianças, leva para bebê, ou seja, um início de uma caminhada espiritual. E olha que ele diz assim, ó: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Por quê? Pergunta para mim, pastor, por quê? Não, pergunta direito, senão eu não vou responder não, irmãos. Pergunta. Por quê? Versículo 4, irmãos. Simplesmente por isso. Por duas condições. Olha lá. Porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz: eu sou do pastor Chiquinho, não, eu sou de Paulo, e outro, eu sou da pastora, não, quer dizer, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Qual é a minha condição neste momento aqui diante de vocês, irmãos? De servo. É o que nós somos. Ah, mas o Senhor é pastor, servo. Ah, é apóstolo, servo. É bispo, servo. É servo, é presbítero, servo. Essa é a nossa condição, irmãos. O título cada um usufrui da forma que é dada. Sabe, logo o Senhor nos trouxe para este lugar, eu já falei isso para algumas pessoas. Eu queria tirar como se pode, né? Os dons são irrevogáveis, enfim, né? Mas eu queria tirar, irmãos. Sabe, o título pastor está tão... Ai, como é que eu vou dizer? Está tão por baixo, né? Tão desvalorizado, tão desacreditado. Eu gostaria, aí a gente vai gerar como hipocrisia, né? Uma falsa humildade. Eu gostaria de me apresentar a pessoas, ó, eu sou o servo Chiquinho, não o pastor Chiquinho. Porque é isso que eu sou, a palavra diz que nós somos isso. Porque, irmãos, hoje você falar que... eu já perguntei isso uma vez, né? A Rafa trabalha em RH, né? Não é isso? Quando você recebe o currículo, né? Aí as pessoas colocam assim... Não sei se ainda tem isso, né? Porque mudou tanta coisa. Quando você pergunta hoje... Não vou nessa área não, que vocês estão gravando aí, né? Mas enfim, né? Agora... o que eu ia falar mesmo? Eu ia falar questão de gênero, aí eu dei uma enrolada. A sua religião. Quando colocava, né, que era evangélico, que era cristão, que era protestante, uau, você pegava a ficha da pessoa e para cima. Opa, se é uma pessoa evangélica, se é uma pessoa cristã, ou é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que tem bom testemunho. Hoje, irmãos, o presbítero Alexandre já falou aqui uma vez, ou duas, ou três, não é isso? Né? Aproveitar fazer o merchan aí, né? O presbítero Alexandre, ele trabalha com vendas de carro. Quando põe na ficha cadastral, profissão, pastor, a maioria das financeiras aprova na hora. Você entende, irmãos? Infelizmente hoje, as pessoas que têm dado mais trabalho nos trabalhos, olha que redundância, mas é isso,
né? São as pessoas cristãs. Era aqueles que a palavra diz assim: quando você for fazer para alguma pessoa, faça como se fosse para o Senhor. Eu sinceramente, irmãos, deixa eu ver se eu tenho tempo, tem mais um pouquinho. Eu mudei. Quando eu vim para Jesus, eu era meio xiita, meio radical em algumas coisas. Então, o meu cabeleireiro, naquela época eu tinha cabelo, a mim não dou risada não, meus irmãos, mas naquela época, né, era cristão. O meu mecânico era cristão. Então, eu procurei fazer o meu habitat, né, nas coisas que eu precisava, com eles. Só que aí meu cabeleireiro não era a favor, eu pagava, né? Quando eu queria, era de acordo com a disponibilidade dele. O mecânico que eu tinha fundiu meu motor 2 vezes. Não foi o meu carro que fundiu o motor, foi o meu mecânico. Vocês entenderam isso? Então, eu mudei. Hoje eu procuro um profissional. Me perdoem se eu estiver errado. Tem profissionais cristãos ilibados? Tem. Mas é raro nos dias de hoje. Nós precisamos reverter isso, amém, irmãos? E nós vamos reverter. Amém? Amém? Com o quê? Com o nosso crescimento espiritual. E nós vamos crescer, amém, irmãos? Continuamos aqui então. Paulo dizendo assim, então, versículo 6, está aí? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou. Presta atenção, irmão. Mas Deus é quem fez crescer. É Deus. Eu me esmero aqui, eu me preparo aqui, né? A nossa amada irmã ontem, Leia, se preparou. Ela disse que dava 1h da manhã. Depois eu fui conversar com ela. Pastor, dava 1h da manhã, dava 2, dava 3, dava 4, dava 5 da manhã, dava 6. Eu não conseguia dormir, pastor. Até quando eu subi ali, pastor, minhas pernas tremiam. Mas é isso, irmãos. Fui consagrado a pastor em dezembro de 2000. São 22 anos na labuta. Mas todas as vezes, irmãos, antes de eu subir o primeiro degrau, hoje eu já me acostumei, mas algumas vezes eu já fui no banheiro até. Uma dor, não sabe? Mas quando eu coloco o meu primeiro pé ali, o segundo, mas quando eu piso aqui, irmãos, eu sei que já não sou mais eu, mas é o Espírito Santo através da minha vida, você entende? Com temor e com tremor. E quero dizer a vocês que têm um ministério da palavra. Uns que já estão e outros que almejam estarão em nome de Jesus, amém? Que nós estamos formando aqui uma geração que vai fazer um estrago, irmão. Aliás, já está fazendo um estrago. Amém? Se você subir no altar do Senhor e não gerar temor, tem algo errado. É em você, não é na palavra. Compreende, irmãos? É uma responsabilidade, irmãos, muito grande estar aqui nesta noite. Posso tanto trazer um crescimento espiritual para a sua vida, que é o que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Mas também eu posso levar você e estar amarrado em nome de Jesus, amém? A voltar a estaca zero, a uma estagnação, uma apostasia espiritual. Porque Paulo está tratando sobre isso. Ele fala assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas se não for Deus, irmãos, é Ele que faz crescer, é Ele que, a obra está na mão dEle, e a obra é dEle. Compreende isso, irmãos? Amém? Ele continua dizendo, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Quem efetua o crescimento, irmãos? Só Deus, unicamente Deus. Versículo 8, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura e edifício
de Deus. Podemos chegar a uma conclusão aqui, irmãos, que a unidade traz um crescimento coletivo. Eu vou falar um pouquinho mais. O que nos faz crescer? Qual é a resposta? O que nos faz crescer? Deus. É Ele que faz nos crescer. Amém? E agora, o que me faz crescer? Vamos responder rapidamente? Segunda carta a Coríntios, capítulo 10, versículo 15, diz: da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês, uns pelos outros. Você entendeu? Quando há o crescimento coletivo, qual é o resultado? E na onde que é o alicerce? É na fé que vocês já têm. Quando nós nos alimentamos, acabamos de ler Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: ora, a fé, vem por ouvir a palavra, consequentemente, a mensagem, a palavra de Deus. Quando você tem essa fé no seu coração, a palavra está dentro do seu coração, fica mais fácil de eu estar aqui nesta noite, irmãos, falando para vocês. Porque aí eu não estou falando para bebês, eu não estou falando para crianças, eu não estou falando para meninos, mas eu estou falando para adultos. E eu estou trazendo não um leitinho espiritual, não um beabá, mas trazendo um alimento sólido, substância, para que você possa sair daqui alimentado, para você terminar esta noite, para você continuar essa semana, para você começar, amanhã você começa o mês de agosto. Parou para pensar nisso, irmãos? Uau! O relógio não para. Faltam 5 meses para terminar o ano de 2022. Uau! Mas é tudo através da fé que você tem. Já está em você. Você viu o exemplo quando eu trouxe aqui o nosso irmão Elton? Está dentro. É gerado dentro de você. É gerado dentro de você. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Vai ficar mais claro daqui para frente, irmãos, estou caminhando para finalizar, amém? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu, você, todos nós temos uma função definida no corpo, irmãos. Por isso que eu estou falando sobre crescimento espiritual. Sabe por quê, irmãos? Há mais ou menos 2 meses atrás, um grupo decidiu buscar ao Senhor aqui neste lugar. A partir daí nós temos estado todas as sextas-feiras, com exceção de sexta-feira passada que choveu, nós ficamos aqui na igreja buscando ao Senhor. E essa nossa busca, Eliana, Ana, está trazendo resultado.
primeiro em nossas vidas. E quem esteve aqui ontem conseguiu não só experimentar, mas comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos crescer espiritualmente, irmãos. E aí eu preciso mostrar o meu papel, o papel da liderança dessa igreja. Qual é? Neste momento crucial que nós vivemos. Porque, queridos, não dá mais para voltar para trás. Ou nós caminhamos e vamos buscar cada dia mais e cada vez mais, e o Senhor vai fazer cada dia mais, cada vez mais. Ele vai derramar cada vez mais em nós, porque nós somos vasilhas, nós prontas para que sejam derramado azeite sobre a nossa vida. E eu quero, eu preciso, eu necessito, e eu creio que você também, meu irmão. Mas nós precisamos alertar vocês, precisamos mostrar para vocês como liderança. E aí Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: por esta razão, qual é a razão? Olha lá, irmãos, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós temos orado por cada um de vocês, irmãos. Nós temos orado. Falamos isso hoje em casa. São 9 anos consecutivos, para que começasse uma fagulha. Sabe, queridos? Mas essa fagulha vai encontrar um rastilho que vai em direção a um depósito de pólvora. Né, irmã Nilda? Víamos de lá para cá, e eu olhava em direção para cá e estava todo vermelho. Eu falei: irmã, acho que está pegando fogo lá na igreja, tudo vermelho. E vai sim, irmãos, vai acontecer, irmãos. Não porque eu quero, mas porque vocês querem. E se nós queremos, Deus também quer. Amém, irmãos? Encerro aqui, olha, Colossenses capítulo 2, versículo 19. Eu preciso dar esse alerta para você. Olha, quando nós estamos dizendo que há um corpo, há uma função, cada um tem sua parte. Mas olha, é alerta isso aqui, diz assim, olha, 2,19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Quem é o cabeça que nós acabamos de ler aqui, irmãos? Cristo. Se não tiver ligado a Cristo, se não tiver ligado à cabeça, né, ele diz assim, continua dizendo, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Nós precisamos, irmãos, para ter o crescimento espiritual, estarmos em unidade. Em unidade. Amém, irmãos? Amém? Segunda carta a Pedro, capítulo 3, 18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Assim disse Pedro, né, na sua segunda carta. Mas Spurgeon, ele diz assim, aquele que não fica zangado com a transgressão, torna-se participante dela e é conivente. Que nós possamos, sim, irmãos, crescermos e crescermos substancialmente. Que você dedique um tempo de excelência na presença do Senhor.
Que você redirecione, se reorganize nas suas 24 horas. Pega um papel em branco, irmãos. Pega um papel em branco, irmãos. Está aqui, ó. Cadê o meu? Misericórdia. Está aqui dentro, irmãos. Ei, Jesus, cadê você? Cadê você? Está aqui, irmãos. Oro todo dia. Escrevi isso, o Senhor me deu do dia 1º de novembro a 31 de dezembro, as minhas metas para 2022. Está aqui, ó. Escreve, irmãos. Está aqui, ó. Na minha Bíblia eu oro. Senhor, são 3 tópicos. Não adianta você pôr 10, que você não vai realizar 1. Mas coloque 3, se foque nele, que você vai alcançar o objetivo. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu quero louvar o teu nome, bendizer o teu nome. Eu quero profetizar, Senhor, sobre este lugar, um crescimento exponencial, Senhor, espiritual. Eu sei que o Senhor vai levar, Senhor, como o Senhor tem me levado, Senhor, a tua palavra, a tua presença, nessa busca incessante em tua direção, uma sede, Pai, que não é saciada simplesmente com alguns minutos hoje, mas de horas após horas, Senhor. Sim, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha a realmente, Deus, não só a me levar, mas a levar cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, os que estão nos ouvindo, os que nos ouvirão depois, que o crescimento espiritual só virá através dessa minha busca, dessa sua busca em Deus. Que a sua palavra, que é viva, que é eficaz, possa realmente trazer resultados efetivos, que venha a nos cortar, que venha a nos penetrar, mas que venha sim, Senhor, como lá mais para frente diz, que já éramos para ser mestres, mas é necessário que ainda seja ensinado para nós os princípios elementares da palavra de Deus. Desperta-nos, Senhor. Reorganize a nossa mente, reorganize, Senhor, a nossa vida. Deixe, Paizinho, que nós possamos sim ter a prioridade absoluta ao Senhor. Quando o Senhor disse lá em Mateus capítulo 6, 33, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Essa é a prioridade, essa é a minha busca em primeiro lugar. No segundo lugar, são todas as outras coisas, que eu tenho certeza, quando eu estou em ti, todas elas são acrescentadas. Gera isso em nosso coração, gera isso, Senhor, no coração de cada um de nós. Eu sei, Pai, que estamos vivendo momentos difíceis, pós-pandemia, estamos se rearranjando-se, né, novamente, tanto a nível financeiro, como a nível, Pai, pessoal. Mas eu sei, Deus, que o Senhor tem algo a fazer neste povo, e eu me incluo, e eu quero, não abro mão. Faz em mim, Senhor. Começa por mim. Aleluia. Eu estava aqui e o Senhor me levou para sexta-feira, onde nós estávamos aqui. E eu pedi para Isabel para cantar uma canção, porque estava um jogado aqui, outro jogado ali, outro jogado lá. E eu falei para ela: canta essa canção que a gente vai conseguir. As pessoas vão começar a cantar e vão despertar e vão voltar.
Mas o efeito foi ao contrário. Sabe, queridos, Provérbios capítulo 16, 1 diz que o homem faz os seus planos, mas o realizar é de Deus. Amém, amados? Eu sei que aquele povo no deserto esperava toda manhã que o maná caísse para que eles pudessem se alimentar. E a palavra nos mostra que durante 40 anos não falhou sequer um dia. O Senhor tem um maná para nós preparado, amém, irmãos? Mas nós precisamos para experimentar esse maná, estarmos prontos. Precisamos crescer. Eu creio que eu tenho crescido um pouco, mas eu sei que eu tenho mais ainda a crescer. Estar junto com vocês tem me feito a crescer mais, principalmente essa geração de jovens que eu tenho visto. Uma sede que, como eu gostaria de estar na idade deles com essa sede, com esta oportunidade de estar crescendo, sendo alimentado com um alimento sólido. Sabe, irmãos, eu comi muito leite, eu tomei muito leitinho, muito tempo da minha vida. Muito tempo. Mas vocês que estão aqui estão sendo gerados um alimento sólido. E aí, por isso a gente vem gradativamente procurando ensinar algumas coisas, mostrar algumas coisas na palavra. Nada fora da palavra. Porque se estiver fora da palavra, é heresia, irmãos. Nós precisamos ir para a palavra. O conhecimento e o crescimento só vem de Deus. E se nós estivermos em Deus. Amém? E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tem alguém que gostaria de dizer sim, eu quero entregar a minha vida para Jesus? Tem alguém? Dá um aceno com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém que gostaria de dizer, eu quero me reconciliar com Jesus, eu entreguei a minha vida há um tempo e hoje, nesta noite, eu gostaria de reconciliar, voltar ao Senhor. Tem alguém? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.